Olá, muito bom dia. Que esse dia seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida. O nosso coração nessa manhã se enche de gratidão a Deus pela proteção que Ele nos deu no decorrer da noite e nos abençoa com mais um dia. Queremos nessa manhã voltar os nossos pensamentos para o Senhor. Enquanto a cidade se movimenta para o seu compromisso diário, nós não podemos nos esquecer que o nosso primeiro compromisso é estar aos pés do nosso Salvador. E nessa manhã nós iniciamos com um capítulo da Palavra de Deus. Quero deixar com você nesse momento uma parte da Palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 89, o verso 15, onde a Palavra de Deus diz o seguinte: Bem-aventurado o povo que conhece e vive de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da Tua presença. Salmo 89, o verso 15. Feliz é o povo que conhece o Senhor e vive uma vida feliz, com júbilo, com alegria, cantando, louvando o nome dEle, e anda na presença do Senhor todos os dias. É o que eu e você temos que fazer a cada dia, a cada manhã, buscá-lo, clamar por Ele, nos colocarmos em Suas mãos, circuncidarmos o nosso coração e deixarmos que Ele conduza a nossa vida por completo. Vivendo dessa forma, nós teremos a certeza que o nosso Deus ficará feliz com a nossa vida. A cada manhã nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 31, o verso 1 e o verso 2. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O capítulo 31 do livro de Deuteronômio, há uma preocupação no coração de Moisés em incentivar o líder Josué a conduzir diante de Deus e conduzindo o povo à terra prometida. Moisés sabia perfeitamente que após a sua morte, o peso da liderança sobre os ombros de um jovem chamado Josué seria extremamente grande. Mas se ele mantivesse a sua confiança no poder de Deus, andando ao lado do Senhor, ele consequentemente alcançaria a vitória. Moisés sabia mais, que a responsabilidade que Josué tinha naqueles dias era de levar uma nação, embora rebelde, a confiar e a crer que Deus estaria ao seu lado, diante de povos e nações inimigas que queriam destruir o povo do Senhor. Ele deveria se manter confiante, crendo que através do poder de Deus, todas as coisas seriam possíveis pela fé àquela nação. Deuteronômio capítulo 31, o verso 2, Moisés usa a expressão: já não posso sair nem entrar. Embora Moisés estivesse com 120 anos, o vigor físico não tinha terminado. Ele estava forte, tinha muita energia, mas Moisés sabia que a sua responsabilidade de conduzir o povo tinha chegado ao final. Deus tinha dito a ele que tinha chegado ao limite da sua liderança. Ele agora deveria levantar as mãos diante da nação de Israel, fazer a imposição ao jovem Josué, para que ele pudesse dar seguimento na condução do povo até a terra prometida. Josué deveria descansar o seu coração na certeza que Deus estaria ao seu lado. Deus iria adiante do seu povo. Não havia uma palavra que trouxesse mais conforto para um líder do que saber que o próprio Deus estaria ao seu lado para lutar as suas batalhas. O seu Deus estaria ao seu lado para lhe ajudar em todos os momentos da sua vida. Isso era o conforto que eu tenho certeza que todo líder gostaria de ter. Nesta manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer, e também a mesma promessa que um dia foi dada a Josué no passado, essa promessa se repete para nós nos dias em que nós nos encontramos. Deus estará ao lado do seu povo. Embora os desafios são enormes, embora as lutas serão grandes, mas nós não podemos nos esquecer que temos um Deus grande e poderoso que está ao nosso lado para lutar as nossas batalhas e nos conceder a vitória. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. As palavras de Moisés são confortantes. Josué deveria ter a certeza que Deus estaria ao lado dele.
Josué deveria ter a certeza que, pela fé, que todos os inimigos iriam cair diante deles. Não era uma batalha humana, não eram soldados que iriam vencer pela força da espada ou pelo escudo, mas seria uma batalha, uma luta que deveria ser travada pela fé. Deus estaria ao seu lado, Deus lhes concederia a vitória, mas Deus esperava que o seu povo pudesse ouvir a voz do seu comandante para que eles pudessem vencer e lutar todas as suas batalhas. O capítulo 31 do livro de Deuteronômio, o verso 7, é aquele momento que Moisés chama a Josué e deveria acontecer de uma forma pública, porque as pessoas deveriam saber o que estava acontecendo. É o instante em que Moisés levanta suas mãos, coloca sob a cabeça de Josué e clama a Deus pelo poder dele e pelo Espírito Santo, para que habite na vida daquele jovem, para que ele pudesse ter força, sabedoria e inteligência e conduzir o seu povo à terra prometida. Diante de toda a nação, os seus irmãos viram o que estava acontecendo. Era Moisés dizendo a toda a nação que eles deveriam obedecer àquele jovem, àquele líder. Embora Deus estivesse abençoando, mas humanamente as pessoas que estavam ao lado de Josué deveriam apoiá-lo, recebê-lo e crer que Deus estaria através de Josué para conduzir o seu povo a entrar à terra prometida. É Moisés que pega nas mãos a Torá e os ensinamentos que Deus tinha deixado nas suas mãos e ele transfere para as mãos de Josué, falando que eles deveriam ser obedientes àquelas orientações. Era a palavra de Deus, era o que Deus tinha dito que eles deveriam seguir. Creio que nos dias em que nós nos encontramos, nós não podemos nos esquecer. Essas orientações são de extremo valor para o povo remanescente de Deus. Aquele que almeja entrar na terra prometida, herdar a vida eterna, precisa crer na palavra de Deus. Precisa ter certeza que o que Deus disse é para os nossos dias, jamais vai perder a validade, jamais perderá o seu valor. Nós precisamos viver uma vida em conformidade com esses ensinamentos para que a nossa vida possa ser feliz. Deuteronômio capítulo 31, o verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte: Ordenou-lhe Moisés dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, Moisés estava providenciando um meio para que os seus irmãos, a nação de Israel, pudesse reciclar, aprender, colocar em prática na vida os ensinamentos que Deus tinha deixado. Na festa dos tabernáculos, e era uma festa que durava 7 semanas, o povo deveria parar e culminava com um ano sabático, onde a terra passava um ano sem cultivar, em descanso, e era nesse período onde as pessoas deveriam ter acesso ao templo. E ali no templo, a lei de Deus era lida pelo sacerdote para que todos os pais, líderes, filhos, pudessem saber qual era a vontade do Senhor. Era uma forma que Moisés entendia que essa reciclagem iria fortalecer o conhecimento do coração de uma nação. O povo teria mais uma vez um contato com a palavra de Deus, embora fosse de uma forma oral, eles não teriam nas mãos a lei Torá, nem os ensinamentos deixados pelo Senhor, mas os sacerdotes, ao fazer a leitura, as pessoas iriam ouvir, levariam para suas casas e saberiam que esta era a vontade de Deus para as suas vidas. A festa dos tabernáculos tinha um significado especial para a nação de Israel, porque trazia à memória o período em que eles passaram vivendo em cabanas pelo período do deserto, mas também culminava com a vinda de Jesus Cristo, onde Deus veio habitar no meio do seu povo. Era uma mensagem especial para o seu povo, para a nação de Israel. A cada 7 anos eles deveriam parar para esses festejos e o objetivo era reciclar, aprender, relembrar o que Deus estava falando para eles. Todas as classes de pessoas deveriam cessar as suas atividades. Todos deveriam ter um momento desse contato com a palavra do Senhor. Todos deveriam guardar esse conhecimento no coração e colocar em prática e levar para suas casas, ensinar às suas famílias e colocar em prática na vida diária. Da mesma forma como Moisés estava orientando, trazendo as orientações finais para o seu povo, ele falava que jamais eles deveriam se voltar para outros ídolos. Essa atitude era considerada por Deus como sendo uma prostituição espiritual. Curvar-se diante dos deuses pagãos era um aborrecimento aos olhos do Senhor. Deus não tolerava esse tipo de atitude dos seus filhos. Portanto,
Deus estava abominando esse comportamento. Moisés reiterava as suas palavras falando: se eles seguissem essas orientações pagãs, eles seriam levados cativos por esses povos. Deuteronômio capítulo 31, verso 19 e o verso 20, Moisés fala que ele estaria escrevendo um cântico. Moisés sabia da dureza do coração dos israelitas e Moisés sabia do poder do cântico para poder gravar no coração as verdades que Deus queria que o seu povo pudesse obedecer. E Moisés escreve cânticos para que os seus irmãos pudessem cantar e jamais se esquecer da maneira como é que eles deveriam viver. Aqueles cânticos seriam cantados em família, aqueles cânticos seriam cantados nos momentos das batalhas, esses cânticos seriam cantados pelas crianças e as verdades de Deus seriam gravadas no coração para que esse povo jamais se esquecesse dos valores e dos princípios pelos quais Deus os chamou para que eles pudessem testemunhar e viver. Posso compreender que nos dias em que vivemos, a importância da música para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para o nosso preparo para a eternidade. Quando nós cantamos, você já deve ter ouvido o ditado que os males se espantam, mas quando nós cantamos, o céu desce para louvar conosco, porque quando há um adorador cantando, é prova de que o seu coração está repleto de alegria, de gratidão, de reconhecimento que Deus é Deus e o céu se aproxima dos seus filhos para receber essa honra de adoração. Creio que a cada dia, a nossa vida, pela manhã, pela tarde, na nossa vida diária, o nosso coração precisa se encher de louvor ao Deus Criador dos céus e da terra. As últimas orientações de Moisés se voltam diretamente a Josué e aos sacerdotes. As palavras de Deus diretamente a Josué deveria que jamais ele deveria temer. Ele deveria seguir pela fé. Deus estaria ao seu lado para lutar as suas batalhas. Ele deveria ser fiel e ensinar o que estava na palavra do Senhor. Como líder chamado por Deus, com a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, jamais ele deveria ter receio de ensinar e corrigir diante daquilo que Deus pedia que eles pudessem seguir, que era a sua palavra como sendo a referência. Por mais que Josué tivesse sofrendo pressões, dificuldades e lutas, a sua mente deveria descansar tendo a certeza que estava fazendo restritamente aquilo que Deus pedia que ele pudesse seguir. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 31 do livro de Deuteronômio, creio que o nosso coração se enche de esperança com as palavras de Deus através de Moisés ao seu servo Josué. Nessa manhã, eu e você, nós não podemos nos esquecer, nós precisamos ser fortes e corajosos. Não pela nossa força, mas através do poder de Deus. Moisés fala a Josué que Deus estaria ao seu lado em todas as batalhas. Eu e você, nós não podemos nos esquecer. Diante desse dia, diante das lutas que nós iremos enfrentar, jamais se esqueça, nós temos a companhia do nosso Deus para lutar as nossas batalhas. Ele vai estar ao nosso lado para ser o nosso auxílio, para ser o nosso comandante. Portanto, não existe inimigo, não existe batalha que possa prevalecer diante do grande Eu Sou ou do Deus Emanuel. O que eu e você temos que fazer é pela fé marchar, seguirmos na esperança de um dia, muito em breve, nos encontrarmos com o nosso Salvador. Não podemos nos esquecer que hoje nós temos nas mãos a palavra de Deus, os 66 livros completos da palavra do Senhor. Ali nós encontramos tudo que é suficiente para a nossa salvação. É a palavra de Deus de uma forma aberta para todos nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Ali estão as orientações suficientes para que nós possamos passar o Rio Jordão e entrarmos na terra prometida e vivermos com Deus por toda a eternidade. Querido amigo, nessa manhã, se é o teu desejo reconsagrar a tua vida, a se encontrar com o nosso Salvador para viver com Ele por toda a eternidade, quero convidá-lo nesse instante a fechar os seus olhos para que juntos nós possamos orar ao Senhor. Querido Pai, muito obrigado pelas tuas orientações, pela tua palavra. Toma o nosso coração, fortalece a nossa fé, nos ajude a cada dia marcharmos seguindo confiante nas tuas promessas. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você
que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.